Olá, gente! Bem-vindos ao Literatômica de hoje. Sou o Conrad MPL e hoje vamos falar de um dos livros de Albert Camus, né? Um dos livros mais importantes dele, né? Basicamente o mais importante, né? Mais famoso e reconhecido e blá 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 e coisa e tal. E faz parte, né, da trilogia do absurdo, que foi um conjunto de livros, né, focados na temática do absurdo, né? E esse livro, né, ele foi um romance, né, o único romance na trilogia. E, bem, alguns já devem saber o nome, né, mas eu vou falar de qualquer forma. O livro é L'Étranger, ou mais conhecido aqui no Brasil, né, O Estrangeiro. Bem, como vocês podem ver, o meu inglês é uma... o meu francês é uma merda, mas é a vida, né, gente? Bem, voltando à situação aqui, né? L'Étranger foi lançado em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, né? E conta a história de Meursault, o narrador e ao mesmo tempo protagonista da história. E, bem, Meursault era um homem que tinha uma vida toda guiada por uma indiferença, um despropósito, um conformismo com as coisas, sabe? E como disse certa vez o meu bom amigo Ranzinza McHays, né? Em histórias absurdistas é importante que o protagonista seja bom, seja um protagonista que preste. Afinal, um bom protagonista acaba elevando a história em si. Porque não adianta ser todo um contexto absurdo e não ter alguém que possa guiar essa história. No caso, o protagonista e o próprio elenco de personagens. E no caso, né, do Estrangeiro, Meursault faz muito bem o seu papel. Afinal, por mais que a história em si tenha seus acontecimentos absurdos, é o nosso argelino, né, porque ele vivia na Argélia, que faz a história exalar a plenitude do sentimento de despropósito e conformismo diante de tudo. E isso desde as primeiras sentenças da história, quando somos atingidos diretamente pelas palavras dele. Abre aspas. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei. Recebi um telegrama do asilo. Mãe morta? Enterro amanhã. Sinceros sentimentos. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Fecha aspas. Após comentar de uma forma tão seca e distante o falecimento da mãe, vemos lentamente o desenrolar da vida de Meursault, com a ida ao enterro da progenitora, o encontro com a sua amante, Marie, as relações, por exemplo, com os conhecidos, né, os mais próximos e tal, né, como o velho Salomano, que era um velho, né, que tinha um cachorro e ele tinha uma relação de amor e ódio com esse cachorro. Uma hora ele tratava bem, na outra estava espancando o cachorro. Uma coisa bem paradoxal e absurda. Mas até na vida mesmo isso acontece, né? É a vida imitando a arte. Ou vice-versa, né? E também temos, por exemplo, a relação com o Raymond, que era um homem mal visto pela sociedade, né? Por causa de algumas coisas que ele fazia, e que eu prefiro não comentar, vocês leem no livro e tal. Isso não é muito importante no momento, né? Não vai dar muito valor para a resenha. Também tem a relação de Meursault com seu trabalho, né? A possibilidade dele sair da Argélia, que ele leva com muita indiferença, mas num todo a maioria dos acontecimentos assim e dos relacionamentos de Meursault, a maioria não, todos, se tu for pensar, tem essa questão da indiferença, do tanto faz, se for pra ser assim, vai ser assim, se não for pra ser, não será, entendeu? Ele agia muito dessa forma. Mas
Todos esses acontecimentos vão dando detalhes acerca de Mersau, e tudo isso vai movendo a história até que, bem, chegamos ao ápice do livro. Mersau, inebriado pela luz do sol, chegou ao meio da praia, ao meio de uma praia, né? E com o sol batendo em seus olhos, aquela força, aquele calor, aquele instinto animal o atingindo, ele acabou encontrando um árabe, que era um dos inimigos lá, o árabe era um dos inimigos do Raymond. E o árabe chegou a pegar a faca para atacar, né, o Mersau. Mas o Mersau, inebriado pela luz do sol, pela força da luz, pegou o revólver e, bem, um tiro, bem, 2 tiros, bem, 3 tiros, bem, 4 tiros, bem, 5 tiros, 5 disparos com o revólver. Sendo que no primeiro disparo o árabe já tinha caído no chão. Os outros 4 foram só, né, cereja no bolo. Pois bem, feito isso, ele foi preso, foi posto a julgamento, e a partir disso chegamos à segunda parte do Estrangeiro, que conta, né, mais sobre essa situação dele ter sido preso. Tem uns comentários acerca de questões, né, de prisão, aprisionamento, perda da liberdade, burocracia e as próprias questões existenciais, que são fundamentais, afinal é uma obra filosófica. E, pois bem, nós descobrimos na segunda parte algumas coisas a mais acerca de Mersau. Descobrimos, por exemplo, né, que ele era ateísta, e isso acabou até encrencando um bocado ele, né, porque o carinha lá que estava anotando umas coisas lá, umas informações, ouviu isso e ficou todo revoltado, né, porque ele era todo religioso, e deu merda. Aí depois isso também acaba batendo um bocado no julgamento, essas coisas assim. Afinal, o julgamento é uma cena muito absurda na história. Afinal, por exemplo, ao invés de julgarem propriamente Mersau por matar o árabe, julgaram mais ele por não ter chorado, por exemplo, no enterro da mãe e coisas do tipo. Outra coisa, né, que vemos é a questão do cárcere, né? Quando o Mersau está preso, né, ele sente saudades da vida livre, sente saudades das coisas materiais, né, o contato com Marie, a água do mar, o sol. Ele sente saudade dessas coisas, mas logo ele vai aceitando a vida na prisão, ele vai se conformando com isso, igual ele se conforma com a maioria das coisas que vão acontecendo na vida dele. Mas ainda assim, né, lá pelo final, ele chega à conformação absoluta, de certa forma. Ele aceita tudo na vida, ele aceita que o universo é indiferente. E ele, que já era um homem sem moral, bem, o que resta de moral para Mersau? Afinal, o que importa de moral para ele? De certa forma, ele tratava o próprio crime ocorrido como algo insignificante, tal como qualquer atitude dele ou coisa particular que passasse na existência que ele tinha. A vida para ele era simplesmente prosseguir andando rumo a quê? Afinal, se existe uma coisa certa no Estrangeiro, é o título. O título é fundamentalmente uma das coisas mais geniosas. A obra num todo é bem engenhosa, é bem genial. Contudo, esse título, Deus, resume muita coisa. Mersau é o estrangeiro. Nós somos os estrangeiros. Afinal,
não existíamos, vivíamos na terra do nada. Não existimos, nascemos. A partir do momento que nascemos, nos tornamos estrangeiros. Afinal, desconhecemos a vida, desconhecemos o existir. Não sabíamos que havia esse mundo, o mundo do existir. Então, começamos a trafegar por esse mundo novo, tentando aprender, tentando compreender essa nova terra, até que voltamos para a terra original, voltamos para o mundo do inexistir, o terreno do nada. Desculpa, né, gente, pela filosofia aqui, né, um tanto viajada. Quer dizer, não acredito que seja tão viajada, mas para mim isso resume muito bem a história do estrangeiro. E a história das nossas vidas também. Porque tem isso, a questão de ser estrangeiro. Na vida somos todos estrangeiros, viajando rumo à terra natal novamente. A terra do nada. A terra da decadência e da podridão. Mas, bem, deixando um bocado a filosofia um tanto tensa, que talvez possa pesar para o ombro de algumas pessoas, mais do que um romance em si, o livro é propriamente um tratado filosófico acerca do próprio valor da existência. Alguns consideram que é um livro existencialista, mas o próprio Camus tomava esta obra como absurdista. Absurda, tal qual considerava ser a vida e as ações humanas, presas a um despropósito e desnorteio que poderia até não ser exterminado, mas ao menos aceito, ao menos podia ser aceito, tal qual Mersó acaba aceitando no fim das contas. Ele já aceitava muitas coisas na vida, mas no fim ele aceita tudo. Ele vê, ele compreende que é melhor aceitar, né? Aceita que dói menos. Ainda assim, tanto esta personagem tão enigmática quanto a história em si merecem ser contempladas com cuidado, sendo que eu acredito que eu mesmo tenha que lê-la mais alguma vez, não hoje, não nos próximos dias, mas daqui a, sei lá, alguns meses, alguns anos. Acho que qualquer um deve fazer isso, se achar necessário, né? E por hora, né, eu deixo esta pequena resenha, um tanto simplória, talvez pouco valorosa, mas que para mim já consegue mostrar um pouco esta trama pequena em tamanho, enorme em reflexões. É isso, gente. Mais uma vez eu vou mostrar aqui, né, a capa do L'Étranger, que eu recuperei o livro hoje, né, que eu tinha emprestado para um amigo meu, e ó, o livro tá bem intacto, fico feliz com isso. É um livro pequeno, 110 páginas, gente. Pô, dá pra ler isso em menos de uma semana. Pra quem tiver muita força de vontade, dá pra ler em um dia, né? Mas eu recomendo, né, o livro. Procurem por aí, né? Sei lá, nos sites aí da internet, tá? Porque deve estar bem baratinho. Ou não, né? Não sei. A economia tá meio complicada. Mas procurem. Se você gostou do vídeo, dê um curtir. Se inscreva no canal. Ajude o amiguinho aqui, comente, divulgue para os seus conhecidos. Curta a página do Literatômica no Facebook, porque eu tinha divulgado a página lá pelos primeiros vídeos, mas depois eu parei de divulgar porque eu nem estava mexendo nela, mas agora eu comecei a usar a página do Literatômica do Facebook, né? Porque eu acho que é importante para divulgar mais coisa e tal, né? Então, se você tiver interessado, dá uma olhada lá, dá um like também e pá, comenta aqui os vídeos e comenta as imagens lá no Facebook e tal. Se você tiver algo para dizer acerca dos vídeos, você comenta aqui, né? Se você já leu, né? Fala aí o que você achou do livro.
tece alguns comentários acerca. Comente também sobre a minha crítica, se você acha boa, se você acha meia boca, coisa e tal, mas sejam respeitosos, gente, porque respeito é bom e não quebra os dentes de ninguém. Então, é isso, né? Abraço, gente. Beijinhos. E até o próximo vídeo, né? Até. Abraços.